Boa noite. Boa noite. Um excelente dia aí para todos vocês. É uma honra estar aqui conversando, trocando ideias. E eu gostaria que vocês sentassem mais para frente, gente. Por que tá todo mundo lá no fundão? As perguntas vão ir para lá, hein? Vocês ficarem lá sentadinho, nós vamos perguntar lá pro fundão. Vocês vão ter que responder. Aí tá frio? Então tá bom, vou dar uma chance para vocês. Mas vamos lá conversar um pouquinho sobre gestão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Hoje gerir uma empresa é algo estático? É algo previsível? O que vocês acham? Vocês vão participar comigo? Não vou ficar aqui falando sozinha. Vamos lá. O que vocês acham? É estático, é tudo parado? É como era 5, 10, 15, 20 anos atrás? Será que nós precisamos ser artistas também hoje para gerenciar um negócio? Quem resolve aí abrir o seu próprio negócio, abrir as suas portas, é tão simples como era de repente há 20, 30 anos atrás, como quando nós começamos aqui há 45 anos atrás? Eu acredito que não, e com certeza não é. Eu quero que vocês façam aqui uma reflexão comigo. Estão vendo essa tela em branco aqui? Eu quero que vocês imaginem que essa tela é uma tela que vocês receberam agora para vocês fazer uma obra de arte. Vocês têm uma tela em branco e eu convido vocês a fazerem um desenho mentalmente nessa tela. Quero que vocês olhem para o negócio de vocês, onde vocês trabalham, se vocês são dono de um negócio, enfim. Olhem para dentro do negócio de vocês. E se alguém te desse uma tela agora e pedisse para você começar a fazer um desenho, a pintar, o que você pintaria nessa tela? Diante do negócio de vocês hoje. Que cores que vocês usariam? Uma cor vibrante? Um cinza? Um preto? Quais os traços que vocês colocariam nessa tela? Um risco, algo mais dinâmico, algo mais estático? O que vocês imaginam do jeito que está a gestão de vocês hoje? Vocês têm que pensar. E se eu der outra tela para vocês agora e pedir para vocês criar a gestão do sonho de vocês, da empresa de vocês, como que seria essa tela? Que cores existiriam nessa tela? Quais as emoções, as sensações que estariam intrínsecas, desenhadas nessa tela? Um vermelho, um laranja de energia, um azul também de um pouco de paz, tranquilidade. Qual seria a obra de arte que vocês criariam? E é esse convite que eu quero fazer para vocês, nesse tempinho que a gente vai ter aqui agora, para a gente trocar ideia, conversar, tá? Vai ser um bate-papo, não quero ninguém dormindo aí, quero que vocês compartilhem, interajam comigo, porque esse é o intuito desse momento. E eu convido vocês a pensar ao longo dessa horinha que nós vamos estar juntos, qual vai ser a obra de arte que vocês vão criar para a empresa de vocês. É sobre isso que a gente vai falar daqui para frente. E eu queria fazer uma pergunta, mais uma. Vai ter muita pergunta hoje, tá, gente? Porque o bom líder é aquele que não tem todas as respostas, mas que sabe fazer muitas perguntas dentro da sua empresa. Quem de vocês aqui é empreendedor? Levanta a mão, por gentileza. Quem de vocês tem um CNPJ no nome? Levanta a mão. Quem é sócio de uma organização? Porque existe uma grande diferença de ter um CNPJ no nome, de eu ser sócia de uma empresa e eu ser um empreendedor. Concordam comigo? Eu trouxe aqui para vocês algumas características que o Flávio Augusto coloca sobre empreendedorismo. Quem é empreendedor precisa ter 3 características, segundo o Flávio Augusto, e eu coloquei uma a mais. Primeira delas é ter visão. O que é ter visão, gente? É enxergar o que os outros não enxergam. Se eu resolvo abrir um negócio, se eu resolvo abrir as portas
para disponibilizar o meu serviço ou vender algum produto para a sociedade, eu preciso enxergar alguma coisa que os outros não enxergam. Sim ou não? Eu preciso ser criativo no mundo de hoje para abrir um negócio? Eu considero, por exemplo, meu pai uma pessoa extremamente visionária. Assim como muitos de vocês que estão aqui, de nós, que tiveram a coragem, a visão de sair há 40, 45 anos atrás do sul do Brasil e vir desbravar tudo isso aqui. Somos visionários ou não? Quantos que não têm coragem de simplesmente levantar da cadeira e mudar de lugar? E quando a gente fala sair de um lugar, de uma cidade estruturada e vir para o meio do mato, precisa ser visionário? Com certeza. Segunda característica, coragem. Vocês são corajosos de estar aqui agora, porque adquirir conhecimento é também um ato de coragem. Porque muitas vezes dá vontade de ficar em casa, não dá? Descansando, tranquilo. Mas a gente precisa ir em busca de algo maior, com muita coragem. Competência. Precisamos ser competentes no dia de hoje? E o que é competência para vocês? Fazer bem feito? O que a gente está percebendo hoje, pessoal? Que ser competente não é fazer coisas extraordinárias. Ser competente é fazer o básico muito bem feito. Ser competente é fazer aquilo que precisa ser feito sem tanto questionamento. Hoje nós temos dificuldade imensa de fazer o básico. Ou só eu que percebo isso dentro das empresas? O que é fazer o básico, gente? Muitas vezes é cumprir um horário, é juntar um papelzinho do chão quando o outro deixou cair, é de repente despender um tempo à noite em casa para eu ler alguma coisa diferente, eu atender um cliente com educação, gente. Educação não é o básico? Respeito não é o básico? Para mim, foram os principais valores que eu aprendi dentro de casa. E a gente percebe que hoje o básico não está sendo feito. Então, ser competente é pelo menos fazer o básico. Eu acho que aí a gente já tem um grande ganho dentro das nossas organizações. E a intenção. O que é intenção, gente? Intenção é aquilo que somente eu sei qual é a minha nesse momento. Qual é a minha intenção de estar aqui diante de vocês? Para mim, trabalho tem uma única finalidade. Trabalho é servir alguém, sim ou não? Cada um de nós, eu, vocês, cada um na sua competência, no seu trabalho, na sua atividade, não está servindo o outro com aquilo que vocês têm de melhor? E com qual intenção nós servimos o outro? Apenas esperando a nossa recompensa no final do mês? Que é bem-vinda, por sinal? É ou não é? Quem gosta de dinheiro? Levanta a mão bem alto, gente. O dinheiro sente. Aquele que abre a mão, né? Venha, recebo, né? Recebo com os braços abertos, faz parte. Mas será que eu só faço isso, eu só sirvo, eu só trabalho esperando a minha recompensa no final do mês? Ou com a intenção de fazer algo melhor para o mundo? Ai, Keila, que linda a sua demagogia, né? A gente tá afim de pôr dinheirinho no bolso, eu também. Mas algo que eu aprendi nos meus 25 anos de experiência, gente, não só aqui no Brasil, mas fora. Que o dinheiro, ele vem como uma consequência de algo muito maior que vem antes. E essa grande palavrinha se chama valores. Quais os valores que regem você hoje? Não é a empresa onde você trabalha. Não é a empresa que você é dono, porque a empresa que você abriu as portas, ela inicia com os seus valores. Quais são os valores que você está colocando à disposição da sociedade hoje? Para que você receba a recompensa que é o dinheiro no final do mês. Então para mim, esse é um dos principais pilares do empreendedorismo. E o convite que eu faço para vocês é esse. Vamos começar a refletir um pouquinho sobre o que é realmente empreender. Qual que é essa grande arte de fazer gestão hoje no Brasil? A Fabiola leu meu currículo, que não é isso que importa hoje, gente. E eu quero me apresentar para vocês, não com os meus cursos, vou ficar aqui embaixo, ficar mais pertinho de vocês, né?
Por quê? Porque a gente precisa gerar isso, gente. Conexão. E eu me apresento a vocês primeiro como ser humano. Igualzinho. Olha para o lado aí. Olha para o lado de vocês. Tem algumas Sofias sentadas? Sabe quem que é a Sofia? Sofia é uma robô. Ela é palestrante. Ela traz conhecimento gigante. Mas ainda as Sofias não chegaram aqui, nós temos pessoas ao nosso redor. Então eu sou ser humano, eu sou filha do Lauro e da Ivete, eu sou mãe da Letícia e da Milena, eu sou esposa do Heraldo. E aí sim, eu sou líder, eu sou gestora. E é essa conexão entre seres humanos é que faz a grande diferença hoje dentro das organizações. Aqui existem, eu trago para vocês 3 pontos fundamentais que todos nós precisamos olhar dentro das empresas. Quais são eles? Quais estão ali? Pessoas, tecnologia. Qual vocês acreditam que é o mais fácil? Processos? Tecnologia? Qual que é o mais desafiador? Sério, não é tecnologia, gente? Não. Por que não? Por que será que o mais desafiador são pessoas? Isso é unânime aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, lá na China, onde nós formos. O maior desafio dentro das nossas organizações são pessoas. Elas são os desafios e são as soluções. Por que é tão desafiador hoje trabalhar com pessoas? Porque a nossa dificuldade é relacionamento. Nós temos dificuldades de respeitar o jeito de ser do outro, sim ou não? O jeito certo de ser do outro teria que ser igual ao meu. Aí é fácil, não é? Mas o outro é diferente. Ah, Keila, mas você não sabe na minha empresa. Sabe essa geração nova que está vindo aí? Sei. Quem tem filhos aí, levanta a mão. Eu tenho 2 adolescentes, por sinal. Fazem parte dessa nova geração que está vindo aí. Quem está educando os nossos filhos? Eu. O meu sou eu e o de vocês. Quem está educando essa geração que está vindo aí? Nós, gente. Ela é fruto de quê? Nosso. Sim, é outro mundo, tem informação que não tinha antes, é um outro momento. Mas o que mais nós sentimos hoje dentro das nossas organizações, na nossa empresa hoje, nós temos praticamente 100 colaboradores trabalhando lá dentro. Nós fizemos consultorias hoje no Brasil inteiro. E o que mais nós sentimos dentro das empresas é sim uma dor, uma falta de valores, que não é de dentro da empresa que vem, mas é de dentro das nossas casas. E aí eu quero que vocês reflitam, olhando para dentro da empresa de vocês. Será que a empresa de vocês está saudável de verdade? Ou apenas sem sintomas? Quem que é da área da saúde aí, levanta a mão. O que é um sintoma? Hein, Silvia? Sintoma é uma demonstração de que algo não está bem, não é verdade? E muitas vezes a gente não vai no médico por quê? De medo, né? De descobrir o que eu vou encontrar nesse corpinho aqui se eu for no médico. E aí muitas vezes a gente não gosta de olhar dentro da nossa empresa também, porque a gente tem medo do que vai encontrar lá, é ou não é? Já pensou se eu contratar um consultor e ele falar para mim que o problema sou eu? E aí, o que eu faço? Para onde que eu vou? Se o problema do meu negócio sou eu? E eu vou contar um segredo para vocês, gente. Vocês sabiam que eu sou médica também? Me formei esses dias em medicina. Eu sou médica das empresas. Vocês não viram que eu sou contadora? Tem mais contadores aqui, olha o Paulo também. Tem mais contador aí? Nós somos médicos, especialistas em quê? Em organizações.
E o que a gente percebe hoje, lá na minha não é diferente, tá, gente? Eu não tô falando aqui, você deve estar pensando, nossa, lá na Aquarius é tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Não, tem alguns sentadinhos aqui, né? Não é. Mas o que a gente percebe é o medo de olhar para dentro de nós e para dentro da nossa empresa. Porque geralmente o problema da nossa empresa é você, sou eu, é o dono. O problema de uma geração mal criada sou eu. A mãe é você, o pai. Não é do vizinho a responsabilidade, é nossa. Então, com que frequência vocês fazem um diagnóstico dentro da empresa de vocês? Com que frequência vocês fazem um check-up? Quem vai no médico aí todo ano? Eu vou. E eu sou daquela que espirrou, estou no médico. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, então eu preciso me cuidar. E com que frequência a gente faz um check-up dentro da nossa empresa, gente? Então, primeiro dever de casa, façam um check-up na sua empresa. Façam um check-up em você. E como que é esse check-up? Não é ir lá no médico. É de se dar uma olhadinha para dentro, é olhar para dentro um pouquinho. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns sinais, né, de que algo pode estar errado. Eu não falei que eu sou médica, então eu trato de doenças, né? E também prevenção. Não é medicina moderna hoje na prevenção? Então, a gente precisa começar a olhar para o nosso negócio no sentido de prevenir. E se vocês que estão sentados aí, alguns de repente, eu não sou dono do meu negócio, eu sou um colaborador, mas eu convido você a ser mais do que um colaborador, eu convido você a ser um empreendedor dentro da empresa onde você trabalha, entregando soluções para quem está lá, entendendo e percebendo quais são os sinais vitais da empresa onde eu trabalho. Quais são os nossos sinais vitais, gente? Silvia está aí, então vou pegar a Silvia aqui, que é da área da saúde, né? Pressão arterial, temperatura, batimento cardíaco. Toda vez que eu vou fazer palestra, os meus sinais vitais alteram um pouquinho, né? Daquele frio na barriga, a mão soa um pouquinho, aí depois vai se acalmando. Mas são os sinais de que, de repente, algo não está bem. Se eu estou com febre, eu vou aonde? Vou para o médico. E quais são os sinais vitais das nossas empresas? Vocês pararam para pensar já? Qual que é o primeiro sinal vital da nossa empresa? Din-din, não é? Meu pai que brinca, a última linha tem que estar azul. Se está vermelha é porque tem problema. É ou não é? Se a nossa continha lá está com um sinalzinho negativo, não é um sinal de que algo não está correto? Qual que é o segundo sinal vital? Tributos. A gente precisa olhar para os nossos tributos, sim ou não? E é por isso que cada um de vocês, eu acredito que vão ficar até o final, porque nós teremos uma palestra hoje sobre a reforma tributária. Estão curiosos para saber o que é a reforma tributária? Ninguém, só nós contadores. Então eu convido vocês a saberem, a procurarem entender um pouquinho do que é reforma tributária, porque ela vai ser um fator determinante na sobrevivência das empresas, gente. Então convido vocês a ficarem até o final, assistir a palestra do Lucas, porque ele vai explanar um pouquinho sobre o que é a reforma tributária e o quanto isso vai impactar nas nossas empresas. Nós, desde o ano passado, estamos estudando sobre a reforma, fazendo reuniões com os nossos clientes, porque a gente tem noção, sim, do tamanho do impacto que isso vai causar no Brasil. Então, comecem a olhar para os sinais vitais da empresa de vocês. Finanças. Quem que quebra uma empresa, gente? Quem? Geralmente a gente tem dívida por quê? E por que a gente tem má gestão? Geralmente a gente faz o quê? Gasta mais do que ganha. A gente não faz planejamento. Isso é 90% dos brasileiros, gente. Geralmente quem quebra a empresa é o dono. Por quê? Porque tem dificuldade de separar as finanças, porque não tem um prolabore fixo,
Porque não gosta de fazer contas. Porque muitas vezes a gente vai no automático. Então comecem a olhar diferente para o negócio de vocês. Com muito mais planejamento, com muito mais seriedade. Façam contas por mais que a gente não goste. Além dos sinais vitais do nosso corpo, quais os outros dois sistemas fundamentais para o nosso corpo funcionar? Sistema nervoso e músculo. É ou não é? Final do ano passado eu fui em 3 médicos que eu estou com problema no joelho. Sabe o que os 3 falaram? A mesma coisa. Você precisa fazer reforço muscular, exercício. A ciência, ano passado a gente finalizou uma pós de neurociência voltada para o comportamento humano, e a neurociência, há mais de 30 anos, tem cada vez mais comprovado o quanto o nosso cérebro é importante na nossa vida, é ou não é? Tudo parte dali, é ele que mantém o sistema nervoso do nosso corpo. Qual que é o sistema nervoso das empresas? Qual que é o sistema nervoso das empresas? A liderança. Por quê? O cérebro não é ele que direciona, não é ele que comanda praticamente todo o nosso corpo? Quem que comanda a empresa? É a liderança. Somos nós líderes que direcionamos, coordenamos, tomamos decisões e inspiramos as pessoas ao nosso redor. Ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa. E aí o convite é, se pergunte, como será que eu estou inspirando as pessoas que estão ao meu redor? Além do sistema nervoso, muscular aqui, o sistema, todos os nossos músculos. O que é o músculo, gente? É a nossa massa, é a nossa força. Qual que é o músculo da nossa empresa? Cultura e pessoas. E sabe aonde que começa a cultura de uma organização? De novo? Na liderança. A cultura é formada pelo dono. E a força está onde, gente? Nas pessoas. A gente faz alguma coisa sozinho hoje? Vou lá abrir uma empresa, resolver fazer contabilidade. Será que eu dou conta de fazer sozinho? Jamais. Então nós precisamos olhar para as pessoas. E o que eu quero trazer para vocês hoje, que realmente eu sempre gostei de estudar, eu sempre quis entender o porquê do porquê do porquê. Por que uma empresa dá certo e a outra não? Por que uma pessoa dá certo na vida e a outra não? E eu fui em busca desse conhecimento. E eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares fora do Brasil. E um dos lugares que mais me chamou a atenção, que eu estive, gente, foi esse ano, em fevereiro, na NASA, lá em Houston, nos Estados Unidos. E nós fomos num grupo de 50 contadores fazer curso dentro da NASA. E sabe o que foi o mais incrível que eu aprendi na NASA? Que eu achei que eu ia trazer muitas ideias voltadas para tecnologia, para coisas inovadoras. E eu fiz questão de tirar essas fotos, eu uso isso na minha palestra, porque o que mais chamou a atenção foi a cultura de inovação da NASA. E sabe qual que é a cultura de inovação da NASA? Tá aqui, ó, os slides lá todos em inglês, aqui traduzidinho. A cultura de inovação da NASA, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Nenhum deles fala em tecnologia. Sabe qual que é a cultura de inovação da NASA? Que eles estão colocando em prática, principalmente fortaleceram após o Covid? Tá aqui. Primeiro, gerar confiança com as pessoas que estão com vocês. As pessoas precisam confiar em nós, é ou não é? A gente faz negócio com quem a gente não confia? Não. Será que as pessoas não estão fazendo negócio conosco? Por quê? Vulnerabilidade. O que é ser vulnerável, gente? Vulnerável é mostrar para o outro que eu sou igual a você. Vulnerável é mostrar para o nosso liderado, muitas vezes, que eu tenho as minhas fraquezas. Vocês já ouviram falar na análise SWOT? Já, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Qual é a minha análise SWOT? Chegam em casa hoje e faço a análise SWOT de vocês. Quais são as suas forças enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto ser humano? Porque todos nós aqui somos líderes.
Liderar não é apenas ter um CNPJ no nome ou liderar 3, 4, 5, 100 mil pessoas. Liderar é ter a capacidade de liderar quem primeiro? Eu. Então a gente vê hoje muitas pessoas, inclusive eu, tenho sim muita dificuldade ainda de me liderar. E quando alguma coisa está acontecendo na nossa empresa que não está bem, a pergunta que eu me faço é: o que está acontecendo comigo, que está refletindo nas demais pessoas da minha equipe? Então, vulnerabilidade é me mostrar para o outro que eu sou humano do mesmo jeito. É descer do saltinho, colocar o chinelinho da humildade todo dia e ir com o espírito de aprendiz. Porque tem uma frase que eu aprendi na neurociência que eu levo muito hoje para mim, que fala o seguinte: o que me trouxe até aqui hoje não é mais o suficiente para me levar adiante. O conhecimento que eu tinha, que fez eu chegar até onde eu cheguei, hoje não serve mais. O que eu tenho que fazer? Em busca de inovação. E o que é inovação? É fazer a mesma coisa todos os dias de uma forma diferente. Nós vamos ser substituídos pela tecnologia, gente? Pela IA, pelos robôs? O que vocês acham? Eu acho que vamos. Em alguns momentos, setores, nós vamos. Mas quem será substituído pela tecnologia? Aquele que não tiver a vontade e a coragem de inovar, de fazer diferente aquilo que faz. Contabilidade. Nós precisamos estar reinventando, nos reinventando, porque a contabilidade é uma das profissões que nas pesquisas mostram que será 100% substituída pela tecnologia. E aí, eu vou ficar sentado esperando vir a tecnologia engolir todos nós? Não. O que eu posso fazer diferente? No negócio de cada um de vocês, o que vocês podem incrementar, agregar valor? Quando eu falei na tela, na obra de arte, gente, é porque nós precisamos ser criativos. Existe um livro do Amit Goswami que fala, o título é Criatividade para o século XXI. Eu aconselho vocês a lerem. Vale muito a pena. Por quê? Porque ele traz justamente essa visão. O quanto hoje nós precisamos ser criativos. Fazer diferente aquilo que a gente faz. Visão compartilhada. Quem é gestor aqui, dono do seu negócio? Compartilhe a visão da sua empresa com quem está com você. Você acha que as pessoas vão andar com você sem saber para onde estão indo? Você vai sair com um estranho e dar a mão para ele sem ele te falar para onde vai? Eu não vou. Compartilhem quais são os objetivos, as metas da empresa de vocês. Abrace a diversidade, tenha conversas difíceis. Outra dica de livro, Conversas Cruciais, um dos melhores livros que eu já estudei sobre comunicação. Nós temos dificuldade de sentar com alguém hoje e ter uma conversa difícil. É ou não é? É fácil fazer uma DR com o nosso cônjuge? A gente tem que fazer DR todo dia lá na empresa, é ou não é? Vocês têm que fazer DR lá na empresa de vocês? Nós fizemos quase todo dia, né? Alinhar expectativas, discutir a relação. A gente precisa aprender a alinhar. Como que é seu nome? Ana, eu preciso chegar para você, enquanto líder, colaborador, falar: Ana, o que você espera da minha empresa? Eu estou atendendo às suas expectativas? E eu vou perguntar para você. Você vai perguntar para mim e eu vou perguntar para você. O que você espera de mim enquanto sua líder? E o que eu espero de você enquanto sua colaboradora? Mas parece que quando a gente chama alguém para alinhar uma expectativa, o mundo vai acabar. É ou não é? Quando a gente chama alguém para comentar algo, para dar um feedback, e aí a gente vai falar depois também sobre como fazer isso, né? Que não é chamar a Ana e começar a gritar com ela na frente de todo mundo e falar que está alinhando expectativa. É assim que a gente alinha expectativa com alguém? Claro que não. A gente tem até uma salinha especial lá, né? A salinha do alinhamento de expectativas. Por quê? Porque tem que ser um momento individual e não coletivo. Porque a gente ainda vê muita gente
nas consultorias que a gente faz. Alinhando expectativas no meio de todo mundo. Eu já fui, gente, não faz tempo, numa empresa onde o dono estava alinhando uma expectativa com o seu colaborador na frente de todo mundo. Isso é legal? Eu vou continuar numa organização como essa, de repente? Às vezes por necessidade, sim, mas até arrumar outra coisa melhor. Isso eu garanto. Melhoria contínua. A gente precisa aprender todos os dias. Assumir riscos. Quem está disposto a assumir risco aqui? Nossa, umas mãozinhas bem tímidas, né? É legal assumir risco? Não, não é. Mas hoje a gente tem que assumir risco? Tem. A gente precisa tentar. E só acerta quem tenta. Você pega essas grandes empresas, Amazon, Google, eles têm o departamento de growth. O que é growth? Crescimento, onde eles fazem testes, mais de 6 mil, 7 mil testes todo mês, onde eles erram, mas quando acerta, eu sei que um erro, no nosso caso contábil, né, ele dói no bolso, mas a gente precisa fazer testes, porque senão a gente não sai do lugar hoje. Compaixão e resiliência. Eu nunca imaginei ouvir dentro da NASA a palavra compaixão. E foi a palavra que eles mais falaram quando nós estávamos lá. É olhar para o outro entendendo que ele é um ser humano. A Ana é um ser humano igual a mim. É igual? É igual no sentido de ser humano. Mas imagina quanta vivência a Ana tem, eu tenho. Quantas diferenças, e quando a gente olha para o outro, a gente precisa hoje, gente, não é escolha. Aliás, não é opção, é uma escolha. Eu preciso escolher olhar para o outro como um ser humano. Eu não sou psicólogo, isso é papel do psiquiatra, do psicólogo. Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês não quiserem ser psicólogos, psiquiatras, médicos, arquitetos, pintores, fechem as portas. Porque hoje, para ser um empreendedor, nós precisamos abraçar todas essas profissões. Concorda comigo? Lá a gente é psicólogo bastante, né? E eu tenho certeza que vocês também. Então, a gente precisa estudar psicologia. A gente precisa entender um pouquinho de neurociência. Como que o meu cérebro funciona? Se de repente eu dar um elogio aqui para a Ana. Parabéns, Ana. Você fez um trabalho brilhante, maravilhoso. O que acontece com a Ana? Se ela fica feliz, ela tem o quê? Uma produção maior de dopamina, de serotonina. E aí ela vai ficar mais animada para trabalhar. Ela vai ficar mais produtiva, é ou não é? A gente precisa dar essas injeções, tanto em nós quanto com quem está no nosso lado. Através de um elogio, através de uma palavra. Porque isso traz o quê? Resultado para todos nós. Se somos mais produtivos, ganhamos mais dinheiro, compartilhamos mais, todo mundo fica mais rico, vai viajar feliz, tira férias, é ou não é? É isso que a gente quer, não é? Então, gestão eficaz, gente, vai muito além de números. Gestão eficaz é a união do capital intelectual, do capital humano, com o quê? Com o capital financeiro. E tudo começa quando a gente resolve fortalecer o indivíduo. Qual que é o primeiro indivíduo? Nós. Eu, líder, preciso me fortalecer. E o primeiro passo, qual que é? Mudar a minha mentalidade. Vocês vão ouvir falar em reforma tributária, eu acho que o Lucas vai falar sobre isso. Reforma tributária tem a ver com mudança de mentalidade, de gestão, de um monte de coisa, menos com tributo, quase. E é esse o mundo que a gente vive. Se o empresário, o empreendedor, o gestor, o colaborador não começar com essa mudança de mentalidade, nós não vamos sair do lugar.
Qual que são os dois tipos de mentalidade que existem, gente? Todo mundo já ouviu falar, mindset fixo, mindset de crescimento, né? São duas palavras bonitas, legais, que a gente ouve bastante, mas o quanto que eu estou colocando em prática? O quanto eu reconheço que muitas vezes sou eu que preciso mudar a mentalidade enquanto dono, para que eu arraste quem está comigo, para que eu inspire quem está comigo a vir junto. Porque uma mentalidade fixa é aquela que resiste à mudança. Eu vou dar um desconto lá, que você fala que tá frio aqui na frente, tudo bem, né? Mas quando a gente convida a mudar, gente, às vezes até de lugar, dentro da empresa a gente vive isso, às vezes a gente convida o colaborador a mudar de lugar, mas por quê? Tá tão bom aqui, tá confortável, tá agradável, tá quentinho, é ou não é? A mudança gera desconforto. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Eu ouço muito, meu sonho era abrir o meu negócio, para mim poder chegar mais tarde, sair mais cedo, ter uma vida mais tranquila. É assim que funciona o empreendedorismo? Bem assim, né, Silvia? Bem assim. Só passa a pegar o caixa no final do dia e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Parem de acreditar nas ilusões que se vende na internet, no Instagram, de que existe um mundo perfeito e maravilhoso, que eu vou lá fazer um investimento milagroso e vou ficar rica da noite para o dia, gente. Riqueza vem com trabalho, com mentalidade, com trabalhar de forma inteligente, sim. Mas a gente precisa fazer mais. Se eu quero ganhar mais, eu preciso fazer mais. Mas hoje se vende uma ilusão de ganhar muito mais fazendo menos. E é por isso que nós estamos nos acomodando. É por isso que muitas vezes, quando a gente pede para fazer algo a mais, o colaborador fala, não, né, 5h30 eu tô indo embora. Tá tudo certo, gente. Para mim existe uma coisa muito clara nesse mundo, a palavra escolha. Isso não é ser indiferente, fria, não. Mas para mim é muito simples. Existem escolhas. E cada um vai colher aquilo que resolver plantar. A gente não vive aqui na cidade do agro? Quem planta soja, obviamente colhe soja. Quem planta milho, obviamente colhe milho. Mas às vezes não é tão óbvio. Tem gente que planta soja e acha que vai colher milho. Vocês acham que não? Muitos plantam imaginando que vão colher coisas diferentes. Mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? A curiosidade, gente. Ser curioso. Se o meu vizinho, o que lá está fazendo que está dando certo? Deixa eu pesquisar, deixa eu entender, deixa eu ir atrás. Hoje a gente tem o conhecimento aqui, ó, na palma da nossa mão. Vamos usá-lo de forma inteligente, para que a gente faça a diferença. Agilidade na mentalidade, como eu falei antes. Errar rápido. Passar pelo erro rápido, não ficar ali se martirizando, meu Deus, eu errei. Né? E agora, o que eu faço? Ficar lá um mês, um ano com aquilo. Cara, errou, bola pra frente. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para acertar, para não errar de novo. Desapego a planos rígidos, abertura a novas direções. A gente tem que aprender a ser mais flexível. Dá uma reboladinha de vez em quando. Para de ser tão rígido. Meu marido está lá atrás, a gente gosta de dançar um rasqueado. Né? É a flexibilidade. É sair daquele quadradinho. É só esse quadradinho que existe? Não. O mundo é muito maior do que a gente imagina, gente. E às vezes a gente não precisa sair de casa, a gente vai aqui, ó, no Senac, não é? Que está tendo a realidade virtual. Não precisa nem sair de casa para ver o tamanho do mundo. Né? A gente coloca um óculos de realidade virtual hoje, poxa, já expande o nosso olhar e o nosso horizonte. Já era, gente, gestão de controle e comando. Eu mando, você obedece, está tudo certo. Não é mais assim. O que a gente precisa fazer hoje?
gerar confiança e empoderar as pessoas que estão conosco, para que todos possam crescer juntos e fortalecer a cultura, como eu falei antes. Existe uma frase do Peter Drucker que fala o seguinte: a cultura pode devorar a estratégia onde? No café da manhã. O que isso significa? Eu tenho uma estratégia maravilhosa dentro da minha empresa, processos super desenhados, lindos, maravilhosos. Mas a cultura, gente, o que é cultura? Cultura é o jeitão de ser da empresa. Cultura é o meu jeito de ser que vai refletir em quem? Em quem está do meu lado. Se a minha cultura é uma cultura de medo, se a minha cultura é uma cultura de que eu mando, você obedece, se a minha cultura é uma cultura de extremo poder, arrogância, o que eu vou transmitir para quem está do meu lado? Não vai adiantar estratégia, porque a estratégia não vai funcionar jamais. Porque a gente arrasta sim pelo quê? Pelo exemplo. É óbvio, antigo, mas é a pura verdade. Quem tem os filhos aqui pequenininhos, o que o nosso filho começa a fazer? Quando começa a ter noção das coisas? Copiar quem? A gente. É a gente falar uma palavra já é o suficiente para a mãe ele estar repetindo aquele palavrão, é ou não é? Aí a gente grita às vezes, a gente é arrogante dentro da nossa empresa e a gente acha que os outros não vão fazer. Será que é assim que funciona? Não é. E como a gente pode potencializar os nossos resultados então, gente? O que literalmente a gente pode colocar em prática? Eu trouxe aqui para vocês os pilares da liderança OR. O que é essa liderança OR? Liderança orientada a resultado, que é sim reflexo de anos de estudo que eu pratiquei para entender o que os líderes de sucesso fazem para ter sucesso e equilíbrio. Porque o que eu estou falando não é só sobre ter sucesso financeiro. Eu não quero sucesso a qualquer custo, eu sempre falava isso. Eu quero sucesso com equilíbrio, eu quero sucesso tendo a minha família ao meu lado, eu quero sucesso valorizando o que realmente importa. Então o que eu tenho que fazer? E eu fui em busca. Em maio eu estive no Japão e eu tive a oportunidade de palestrar e lançar o meu livro no Japão. E sabe o que mais me chamou a atenção no Japão? Não foi também a tecnologia. Sabe o que foi? O respeito. A cultura daquele país e daquelas pessoas. A segurança de você sair na rua, de as pessoas te respeitarem. De novo, gente, não é sobre tecnologia apenas. Não é sobre inteligência artificial apenas. É sobre valores, sobre cultura, sobre pessoas. Somos nós que somos capazes de fazer a diferença, de criar a tecnologia, de colocar os processos funcionando. E eu trago no meu livro esses 7 pilares, que eu acredito que são fundamentais para que a gente possa ter esse equilíbrio, uma gestão eficaz, uma vida muito mais plena e sim, inspirar e trazer pessoas para perto de nós. E são eles, primeiro, a autoconsciência. Eu preciso ter a coragem de voltar para casa. O que é voltar para casa? Olhar para dentro. É sozinha, no psicólogo, no terapeuta, no psiquiatra, não importa onde for. Olhem para dentro. Quais são os sinais vitais que eu falei da empresa, gente? Olhem para dentro da empresa de vocês. Façam um exercício. Existe uma atividade, um exercício que a gente faz que se chama o olhar do observador. O que é o olhar do observador? É você sair de cena como se você fosse um consultor da sua empresa. Pare um momento e olhe de fora o que está acontecendo. Tenha coragem de fazer isso, porque nem sempre a gente vai encontrar coisa legal. Por isso que a gente não quer olhar. Segundo ponto, empatia. O que é empatia? Uma palavra bonita, né? Famosa. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Será que é se colocar no lugar do outro? Essa é a primeira definição que vem. Segure na mão do coleguinha que está aí do lado um pouquinho. Vocês se incomodam de pegar na mão do coleguinha aí? Pega na mão dela aí. O que vocês estão sentindo? Mão fria.
Só de falar de pegar na mão já soa a mão, né? Porque fica nervoso, não fica? Vocês estão sentindo a mão do outro? Agora eu vou pegar uma injeção e dar no bracinho de cada um. Vai amortecer o braço. Vocês vão continuar sentindo a mão do outro? Porque qual a mão que vocês estão sentindo? A de vocês. Se quiser soltar, pode soltar. Senão não pode. A gente tem a sensação de que nós estamos sentindo a mão do outro. Mas nós não temos essa capacidade. A gente só sentiria a mão do outro se os nossos neurônios estivessem interligados de alguma forma, o seu com o dela, porque daí eu ia tentar sentir o que ela está sentindo. Então, empatia não é se colocar no lugar do outro, porque nós não temos essa capacidade. Empatia é a gente sentir compaixão pelo outro. Porque eu jamais vou conseguir sentir a sua dor, a sua alegria, a sua tristeza, a sua felicidade. Eu só sou capaz de sentir a minha. Então, empatia é compaixão, a olhar para o outro como ser humano. Comunicação. Vamos aprender a alinhar expectativas, a sentar como adultos, gente. Vocês viram a reportagem? Tem que falar, né, Adriane? Vocês viram a reportagem dos adultos? Qual foi a última que saiu? Dos adultos chupando chupeta. Vocês viram? É sério, gente. E não é fake, não é piada. É uma ferramenta nova que estão colocando à disposição nossa. E aí tem dois viés de entendimento, gente. Porque eu sei que muitas vezes tem adultos que chupam o dedo porque não conseguiu largar o dedo até hoje, ok. Agora, você entregar uma chupeta para um adulto, tem duas interpretações. E o objetivo do que estão fazendo hoje, entregando a chupeta, é justamente para, de repente, acalmar a ansiedade, para deixar de tomar um remédio, um ansiolítico. Ok. Mas vocês não, de repente, a gente olhando para o outro viés, a gente entregar a chupeta para um adulto, não parece que a gente está retrocedendo? Muitas vezes a gente não tem atitude como já de criança o suficiente. Porque quando eu olho para o coleguinha e falo, nossa, ele nem me cumprimentou hoje. Quando eu olho para o meu líder e falo, meu Deus, fiquei de mal, estou bravo com você. Nós temos hoje atitudes de criança, gente, em vários aspectos da nossa vida. Se a gente parar para fazer uma autorreflexão, muitas vezes nós vamos nos encontrar lá para os nossos 10 anos de idade, quando o nosso pai brigou com nós, a gente ficou de birra, começou a chorar e não é assim. E aí, se eu dou uma chupeta para um adulto, o que eu estou potencializando? A sua criança. Nós precisamos adultecer. Ano passado eu fiz um curso em São Paulo que falou um dia inteiro sobre adultecimento. A gente tem muito adulto vivendo na sua criança. Por isso que a gente briga. Porque a gente não é capaz de sentar como dois adultos e falar, vem cá, Ana, vamos alinhar as expectativas como adultos. Vamos conversar. Se existiria conversa, iria existir guerra, gente? Não. Se existisse mais conversa, iria existir muitas vezes o que a gente vê, as atrocidades que acontecem por aqui? Não. Nós precisamos aprender a nos comunicar de uma forma muito mais assertiva. Inteligência racional, emocional e espiritual, a gente precisa falar disso dentro das nossas empresas. Ontem eu vi uma reportagem no Instagram, um post, não vou lembrar agora porque eu passei muito rápido, mas é alguém que escreveu um livro depois de 15 anos de estudo e fala o seguinte, que sabe qual que é o artigo de luxo hoje? Você viu, né? Três letrinhas. Paz. É o artigo de luxo do século 21. É a gente ter paz, porque a gente vive numa luta e numa busca desenfreada pelo sucesso financeiro. E a gente esquece do sucesso espiritual, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com paz, com espiritualidade. Segurança psicológica. As pessoas precisam se sentir seguras dentro da minha organização. Precisam se sentir acolhidas de alguma forma. Neurociência. Aconselho vocês a estudarem sobre a neurociência, que traz subsídios incríveis para a gente aprender a nos tornarmos líderes cada vez melhores. E legado, que é aquilo que eu acredito. Cada um de nós
tem um legado, tem uma missão. E quando eu resolvo sentar numa cadeira de líder, não é para ganhar mais, não é para ter um cargo, não é para ter uma posição, não é para eu alimentar meu ego. É para eu entender realmente que eu preciso fazer a diferença diante daquelas pessoas que confiaram em mim. Esse é o fundamento da liderança. Transformar e inspirar vidas. Além, sim, de toda a parte técnica, processo, fazer as coisas bem feitas. É o óbvio que a gente precisa dizer a todo momento. Mas esse aqui é o nosso papel como líder. E para a gente ir finalizando, vou passar 2 slides que eu já falei, mas na prática, eu quero que vocês levem para dentro da casa de vocês, das empresas de vocês. Eu espero ter plantado uma sementinha no coração, não é nem na mente, no coração de cada um de vocês. Primeiro, vou passar para cá. A gente, enquanto líder, precisa viver o que fala. Essa é a nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio. Somos perfeitos de forma alguma. Ninguém está falando em perfeição. Mas o mínimo, eu preciso viver aquilo que eu estou comunicando para as outras pessoas. Se eu estou aqui falando para vocês sobre liderança e eu saio daqui e não vivo nada do que eu falei, gente, é verdade? Não. Acompanhar indicadores, lembra dos nossos sinais vitais? Precisamos olhar para as finanças das nossas organizações, para os processos, sim, das nossas organizações. Fazer o quê? Uma análise. A gente precisa analisar, fazer um check-up da nossa empresa a partir de amanhã. Deixa eu puxar aqui meu fluxo de caixa. Fluxo de caixa, a grande palavra da reforma tributária, vocês vão ver depois. A gente precisa aprender a acompanhar esses indicadores. Precisamos ter um propósito e um objetivo claro. Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito da sua empresa? Por que a sua empresa existe? Já pararam para pensar? Isso está claro para quem trabalha com vocês? A minha empresa existe para isso, isso e isso. Nós queremos chegar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos naquele lugar. A gente precisa ter um direcionamento. Estabelecer metas claras para toda a nossa equipe. Fortalecer a cultura da nossa empresa, começando pela nossa. O líder viver o que fala, aprender continuamente, gente, até o último dia que nós estivermos aqui. Esse é o nosso processo evolutivo. Eu sempre brinco que eu quero sair, no mínimo, graduada daqui. Porque eu não quero ir para outro lugar desperdiçando toda a chance que eu tive nesse planeta. Então, para isso, eu preciso aprender, aprender, aprender. E ter a humildade de que eu nunca vou saber tudo, jamais. Integração para o desempenho. A gente precisa integrar a nossa equipe, acolher, abraçar, para que todos possam exercer um desempenho satisfatório. E adaptação, resiliência e inovação. Precisamos nos adaptar ao mundo que a gente vive, ou não é? Não é a terceira, quarta, quinta, sexta, geração Z, Y, W que precisa se adequar a nós. É? Não. Somos nós que precisamos nos adequar. Somos nós que precisamos aprender a fazer diferente. Para mim é fácil? Não, eu estou com 47 anos. 25 anos formada. Tudo que eu aprendi na faculdade, ainda mais nós, né? Agora contadores. A gente vai ter que aprender tudo que a gente aprendeu de CMS, PIS, COFINS, né? E aprender tudo de novo, tal do IBS, CBS. Mas não é só sobre isso. A gente precisa ter resiliência. E a gente precisa ter coragem para a gente inovar. Para a gente fazer a mesma coisa todos os dias. De uma forma diferente. E eu quero deixar um convite, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Pelo menos uma ação que vocês possam amanhã fazer diferente dentro da empresa onde vocês trabalham. Não tem o hábito de elogiar, comece chegando amanhã. Oi, Darine. Que linda que você está hoje. É uma coisa tão boba, não parece boba, gente? Quem que não gosta de receber um elogio?
Quem que não gosta de receber um elogio? Alguém? Todo mundo gosta, por mais que vocês falem que não. Aprendam a elogiar as pessoas que estão com você. Pensem em algo diferente. Chega amanhã, puxa lá seu fluxo de caixa. Fale com a pessoa que trabalha com você. Pense em atender o cliente, em oferecer alguma coisinha que seja de diferente para o seu cliente amanhã. Mas pensem em algo para fazer de diferente. Porque não sou eu, não é ninguém que passou aqui por esses 3 dias que vai ter a capacidade de fazer escolhas por vocês. Eu só tenho uma capacidade de fazer a escolha por mim. E graças a Deus que é só por mim, né? Porque já é difícil. Imagina se tivesse que escolher por todo mundo. Então essa é a nossa capacidade. Vocês assistiram palestras terça, quarta, hoje, ainda tem mais pela frente. Agora, o verdadeiro evento não começa aqui. O verdadeiro evento vai começar amanhã. E essa é a grande diferença das pessoas que realmente têm sucesso, têm uma virada de chave. É colocar em prática. É ter a coragem de fazer diferente. Então eu deixo aqui para vocês uma mensagem final. Dizer que nós estamos à disposição. Eu, Keila, Aquarius, a Lift, com as nossas soluções de contabilidade, de consultoria, de treinamento. Hoje nós atuamos a nível de Brasil, a gente está com o nosso stand aqui. Se quiserem conhecer o meu livro, estou ali também para conversar um pouquinho com vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, vou deixar aqui no final, porque a gente vai fazer um sorteio para vocês. Mas a frase que eu quero deixar para vocês é essa. A arte da gestão moderna não é sobre ter todas as respostas. Lembra que eu falei para vocês no início? Mas sobre fazer as perguntas certas, ter a coragem de experimentar e a humildade de aprender todos os dias. Descer do saltinho, põe meu chinelinho, levanto de manhã e vou lá para mais um dia de aprendizado. E para a gente finalizar, aqui está o meu Instagram. Quem quiser começar a me seguir, deixar um direct lá, escrever inspiração. A gente vai sortear 2 livros e nós vamos sortear também um diagnóstico para a empresa de vocês. Quem tiver interesse em fazer um check-up, né, organizacional, me sigam ali, escrevam inspiração, que a gente vai fazer esse sorteio para vocês no final da noite, combinado? Agradeço imensamente pelo tempo que vocês disponibilizaram para me ouvir, porque esse é a nossa maior riqueza hoje, é ou não é? Não é o nosso tempo? Então eu agradeço pelo tempo precioso de vocês e espero ter contribuído, plantado uma sementinha no coração de vocês. Muito obrigada pela atenção e vamos continuar aí o nosso evento. Muito obrigada, gente!